Deus, graças a Deus. Pode assentar-se. Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo para a leitura da palavra de Deus, ou acompanhar no telão o texto das Sagradas Escrituras. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que nós já possuímos, já recebemos de Deus toda a fé necessária e suficiente para a nossa vida aqui na terra. Diga assim: eu já tenho toda a fé que eu preciso para viver. A Bíblia diz isso na carta do apóstolo Judas, o penúltimo livro da Bíblia, e não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, mas o Judas apóstolo, irmão do Senhor, que diz no versículo 3, que Deus já nos deu de uma vez por todas, toda a fé que nós necessitamos. Então é errado ficarmos orando e dizendo: ó Deus, me dá mais fé, ó Deus, me dê fé. Deus ouve uma oração assim e diz para a pessoa: eu já te dei toda a fé necessária para a tua vida de vitória, já foi te dada quando você entregou-se para Jesus. Toda a fé, igreja, que eu e você necessitamos para termos uma vida de plena comunhão com Deus e plena vitória pela palavra de Deus, nós já recebemos da parte de Deus quando nós nos convertemos, quando a nossa vida foi realmente entregue ao Senhor Jesus. Deus já nos deu a fé, e o que a Bíblia diz é que nós devemos batalhar por essa fé. Nós já temos a fé e devemos lutar por ela
para que a fé não apague, para que a fé não se extingua do nosso coração e da nossa vida. Deus já nos deu esta fé, e é com esta visão que Tiago escreve esses versículos que nós acabamos de ler. Não para trazer, como alguns que não conhecem a palavra de Deus de uma forma completa, ficam cheios de dúvida quando leem esse texto e comparam com as cartas de Paulo, por exemplo, onde a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé em Deus. Nós não somos salvos por fazer caridade para alguém. As boas obras não podem levar o homem, levar a mulher à salvação. Então algumas pessoas às vezes leem isso e ficam em dúvida, mas e agora? Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E agora a Bíblia vem falar aqui de obras, para que também haja salvação. Como é isso? A justificação, que é uma das grandes doutrinas da Bíblia, a nossa salvação em Cristo, a maneira como Deus nos declara justos, perdoados aos olhos dele, é pela fé que nós temos em Jesus. É única e exclusivamente mediante a fé que nós somos salvos. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que a fé verdadeira, ela é acompanhada de obras. Não há uma contradição, mas há uma explicação mais ampla a respeito de como é esta fé verdadeira que nós temos. Porque a fé é subjetiva. Ninguém consegue olhar para mim ou olhar para você e definir ou distinguir se temos fé ou se não temos fé. Não dá para olhar para um irmão e dizer assim: olha que fé que essa pessoa tem, só por olharmos para ela ou só por vermos esta pessoa uma ou duas vezes. Então a fé, ela é, em primeiro lugar, revelada pelas atitudes da pessoa. É isso que esse texto nos diz. Em primeiro lugar, as obras revelam o tamanho da nossa fé. As obras revelam como é a nossa fé. Observe o versículo 18. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A Bíblia está nos dizendo assim: você tem fé? Ah, eu tenho. Quantos aqui têm fé em Deus? Mostre a sua fé sem nenhuma obra. A fé é invisível, a fé é subjetiva, não dá para tocar, não dá para ver, não dá para analisar. Então, como é revelada a fé? Como ela se torna revelada? Como nós mostramos a nossa fé? Nós mostramos a nossa fé pelas obras que nós fazemos, pelas atitudes que nós temos. E o apóstolo Tiago dá 3 exemplos aqui de uma fé revelada. O primeiro exemplo que esse texto bíblico cita é de uma pessoa que está passando necessidade de roupa ou de alimento, e um irmão vê esta pessoa, sabe da sua necessidade e diz assim para ela: olha, vá embora, coma, esquente-se, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, mas não ajuda em nada, não lhe dá nada. E a Bíblia pergunta: de que adianta essa pessoa dizer que tem fé? Que tipo de fé é esta, que não se transforma em atitude para ajudar alguém? Outro exemplo de obra da fé que esse texto bíblico nos traz foi a atitude de Abraão. Abraão, o pai da fé, o patriarca da fé. Quando Deus lhe mandou oferecer Isaque em holocausto, Abraão amava tanto seu filho
filho único de Abraão e Sara, filho da promessa. Mas Abraão obedeceu. A fé que ele tinha em Deus resultou em obediência, e ele sacrificou Isaque em holocausto, estava disposto a sacrificá-lo até o momento em que Deus mandou parar. A atitude, a entrega de Abraão é citada aqui no versículo 21, e também a atitude de fé demonstrada por Raabe, uma prostituta de Jericó. Isso, quando ela soube que a cidade ia ser conquistada e entregue para os judeus, ela creu em Deus e ela teve uma atitude de fé. Ela recebeu os espias israelitas na sua casa, ela os tratou bem e ela os enviou por outro caminho. A fé de Raabe fez com que ela acolhesse em paz os espias na casa dela. Então as nossas obras revelam a nossa fé. Deus está nos dizendo que a fé, ela é demonstrada por atitudes. A fé é revelada por atitudes. Da mesma forma também o amor não pode ser medido só pelo que vemos, não pode ser demonstrado só por palavras. O amor também é demonstrado com atitudes. Da mesma forma que a Bíblia diz aqui, mostre-me a sua fé sem as obras, nós também podemos dizer, mostre-me o seu amor sem sacrifício. Quando não há sacrifício, não há amor, porque a própria palavra amor na Bíblia significa sacrifício. Amor sacrificial, amor ágape. Mostra-me a tua santidade, sem rejeitar, sem renunciar nada. Então muitas vezes nós ficamos dizendo assim, eu tenho fé, mas qual o resultado prático dessa fé? Eu tenho muito amor, mas o que o teu amor tem resultado? Eu estou vivendo em santidade, mas quantas coisas você tem renunciado para demonstrar santidade? Então, em primeiro lugar, as obras revelam a fé. As obras manifestam a fé. Em segundo lugar, esse texto bíblico nos ensina que as obras de fé, elas dão sentido e propósito para a nossa vida. Elas dão significado. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus na tua vida? Por que Deus te chamou e por que você tem fé em Deus? Será que a minha fé e a sua fé nos foram dadas por Deus apenas para nós sermos muito abençoados pelo Senhor? Será que é apenas para isso? Será que o propósito de Deus para mim e para você em nos tornar homens e mulheres de fé, crentes em Jesus, crentes na sua palavra, será que o propósito é nos fazer pessoas muito abençoadas e vivendo só as bênçãos para si mesmos? Esse tipo de fé egoísta que muitas pessoas vivem? Não. Se a fé não resultar em ação, se a fé não tiver um propósito de abençoar, como o propósito de Abraão, a fé de Abraão não era baseada no que ele poderia receber. A fé de Abraão tinha como propósito agradar e obedecer a Deus. A fé de Raabe não tinha como propósito apenas beneficiar ou salvar sua própria vida. Ela salvou sua vida e sua família inteira por causa da sua atitude de fé. A fé é demonstrada nesse texto quando nós vemos a necessidade de alguém e ajudamos aquela pessoa. A vida cristã, a vida de fé se torna mais útil, se torna uma vida com propósitos, porque o apóstolo Tiago diz aqui, irmãos, e é muito forte o que ele fala no versículo 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem,
até mesmo os demônios creem e tremem. Você sabia que até os demônios creem em Jesus? Até o diabo crê em Deus. E para o diabo é muito mais fácil crer em Deus do que para nós. Porque o diabo já viu Deus, já serviu Deus. Satanás já foi querubim ungido na presença de Deus. Ele conhece todo o resplendor e toda a glória do nosso Deus. Mas por se rebelar, por se orgulhar, ele foi expulso do céu. Mas os demônios creem em Deus. Os demônios que eram a terça parte dos anjos do céu, que foram expulsos junto com Lúcifer, quando se rebelou contra Deus, eles creem no Senhor. Muitas vezes Jesus chegava num lugar onde haviam pessoas endemoniadas, e os demônios começavam a gritar, porque conheciam e criam em Jesus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Demônios criam que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Demônios reconheciam a grandeza do Senhor. Outra ocasião, Jesus estava chegando, o demônio começou a usar a boca da pessoa que ele possuía, do endemoniado, para dizer: viestes julgar-nos antes do tempo. Os demônios acreditavam e sabiam que Jesus tem autoridade para julgar. Os próprios demônios creem, e a Bíblia ainda diz assim, neste verso 19, eles creem e tremem, eles estremecem na presença de Deus, ao ouvir o nome de Jesus. Então, que vantagem temos nós em apenas dizer assim: eu tenho fé em Deus, eu frequento a igreja uma vez por semana. Onde é que está o resultado dessa fé? Onde é que está a prática, o resultado verdadeiro desta suposta fé? Irmãos, a nossa fé, ela precisa se tornar ação. A nossa fé precisa resultar em obras de fé, grandes obras, pequenas coisas, obras de fé, boas obras, coisas que vão marcar a história das pessoas, porque nós temos uma fé que atua de verdade. Uma fé que se resulta em obediência à palavra, uma fé que resulta em atitude ministerial, em vontade de servir a Deus, uma fé que resulta em obras para beneficiar muitas pessoas. A fé dá sentido, a obra dá sentido e propósito para a nossa fé. E eu quero fazer um desafio para a igreja hoje. De manhã eu já fiz esse desafio no culto das 9 horas, e quero desafiar todos vocês que têm fé em Jesus, a levar a tua fé a uma ação prática nesta semana. Quantos estão dispostos a não apenas ficar dizendo da boca para fora: eu tenho fé, mas fazer uma ação prática da sua fé nessa semana? Quem está disposto a isso? Levante a mão. Eu quero lançar um desafio. É fácil, mas basta ter vontade. O desafio que eu vou lançar para toda a igreja nesta semana é você orar por 5 pessoas nesta semana. Fazer uma oração pessoalmente com a pessoa. Não é orar só: estou lembrando dessa pessoa, eu vou orar. Estou lembrando dessa, vou orar. Não. Aproximar-se de alguém e perguntar para ela: posso orar por você agora? E fazer uma rápida oração por 5 pessoas durante essa semana, uma de cada vez. Posso orar por você? Se ela diz, ela vai assustar, porque dificilmente alguém se aproxima com uma pergunta assim. E ela certamente vai dizer: pode orar.
Você não vai ficar lá orando meia hora, orando em línguas, pulando. Você vai orar abençoando aquela pessoa e Deus vai operar, porque você tem fé, o nome de Jesus é poderoso e a tua fé vai ser colocada em ação e muitas pessoas serão abençoadas. Agora, não vale chegar no culto para alguém da igreja e dizer: olha, eu preciso cumprir minha meta dessa semana, eu posso orar por você? Tem que ser alguém lá fora, alguém do teu trabalho, alguém que não frequenta a igreja, alguém que Deus vai colocar diante de você, talvez no supermercado, no posto de gasolina, na rua, na vizinhança, num hospital, talvez alguém que você vai ser comunicado que essa pessoa está enferma, você vai se deslocar até onde ela está e vai dizer: eu posso orar por você, e vai orar e Deus vai operar. Quem aceita o desafio, levante a mão e diga amém, Jesus. O anjo de Deus está tirando a foto bem na hora que você levantou a mão, se comprometendo. É um desafio. Hoje de manhã acabou o culto, uma irmã já falou: pastor, Deus já me mostrou por quem eu devo orar. É pelas pessoas que trabalham num restaurante onde eu busco comida. E eu vou perguntar para aquelas pessoas: posso orar por você? E a pessoa vai receber a oração. E Deus vai transformar vidas através de uma obra simples, resultante da tua fé no poder do Senhor Jesus. A obra, ela dá mais propósito e sentido para a fé. Em terceiro lugar, irmãos, no versículo 22, a Bíblia diz que as obras aperfeiçoam a fé. Vamos ler o verso 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Diga comigo: a fé é aperfeiçoada, é fortalecida pelas obras. Então as obras aperfeiçoam a fé, potencializam a nossa fé. Tem muita gente lamentando, choramingando, dizendo assim: eu estou tão fraco, minha fé está tão fraca, eu preciso mais fé. Não, Deus já te deu toda a fé. Deus já derramou sobre a tua vida, conforme a palavra diz, e a palavra não mente. Deus já te deu toda a fé. O que está faltando é aperfeiçoar a tua fé com atitudes, é potencializar esta fé que Deus já te deu, se levantando e começando a fazer algo pela fé. Você vai ver essa semana, depois que você perguntar para a primeira pessoa: posso orar por você? E ela aceitar, e você fizer a oração, você vai sair de lá totalmente cheio de poder. Você vai se sentir muito mais forte, porque as obras aperfeiçoam a fé, as obras aumentam a fé e potencializam a tua fé. Na semana que vem, você que estava reclamando, dizendo: eu estava tão fraco, você vai se sentir e vai dizer: eu estou fortalecido, porque as obras fortalecem a nossa fé. Então o que está faltando para muitos crentes não é receberem mais fé de Deus, mas é colocar a sua fé em ação. Recebeu uma notícia de algum problema, ao invés de ficar se lamentando e murmurando, você vai se levantar com fé e vai dizer: esse é mais um desafio, eu me levanto pela fé, eu vou vencer. As obras aperfeiçoam a fé, as obras aumentam a fé. E por causa disso, irmãos, Abraão foi até chamado amigo de Deus. O resultado da fé atuante de Abraão potencializou tanto a fé dele, que ele é considerado o pai da fé, o patriarca da fé. O versículo 23 diz que por causa disso, resultado do versículo 22,
a fé e as obras atuando juntas, olha o final do versículo 23, e ele foi chamado amigo de Deus. As obras, junto com a fé, aumentam tanto a tua força em Deus, que você cresce, você é fortalecido, e você será chamado amigo de Deus. Todos vão olhar para você e vão dizer: que pessoa de fé, porque as tuas obras vão revelar que você tem uma grande fé. É assim. E em quarto lugar, irmãos, esse texto da Bíblia nos mostra que as obras avivam a fé. As obras dão vida à fé. O versículo 17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Diga comigo: a fé, se não for acompanhada de obras, está morta. Versículo 26 também diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Diga comigo: a fé sem obras está morta. Da mesma forma que o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras está morta. A mesma importância do espírito dando vida ao corpo é a importância das obras para darem vida à nossa fé. Sem o espírito o corpo está morto, sem as obras a fé está morta. Então as obras, elas vivificam a nossa fé. Quando agimos pela fé, como Abraão agiu, Deus pediu o sacrifício de Isaque, eu vou obedecer. Deus me mandou sair da minha terra e da minha parentela e ir para um lugar tão distante, deixando tudo, eu vou obedecer. A obra de Raabe, quando ela creu e ela disse: Deus vai entregar essa cidade para os hebreus, eu vou crer no Deus deles, eu vou ser também como eles. E aquela fé de Raabe levou-a a aceitar o plano de Deus, a acolher os espias israelitas. Aquela fé colocada em ação trouxe salvação para Raabe e para toda a sua família. As obras dão vida à fé. Quando nós falamos de avivamento, quando nós ouvimos histórias sobre avivamento na igreja, na obra de Deus, quando nós lemos sobre grandes avivamentos do passado, e começamos a orar e buscar dizendo: Senhor, aviva também a tua igreja, a minha igreja, aviva a tua obra. O que é que nós estamos buscando? Nós estamos buscando uma fé viva e não uma fé morta. Nós estamos buscando crentes que tenham uma fé atuante e não uma fé morta. A fé morta, que é uma fé apenas da boca para fora, sem ação, é mera religiosidade. Tem tanta gente hoje dizendo: eu tenho fé, mas não faz nada como resultado da sua fé, não ganha uma alma, não fala de Jesus para as pessoas, não se envolve na obra e no projeto de Deus, de fazer discípulos, ganhando muitas almas para Jesus. Essa fé apenas declarada da boca para fora é mera religiosidade. Religiosidade é uma fé morta. Avivamento é quando a nossa fé, ela sai apenas do âmbito das palavras e ela se torna atitude. Avivamento
É quando você tem uma fé tão operante, uma fé tão verdadeira, que a tua fé é colocada em ação, e qualquer coisa que precisa fazer, você faz para o Senhor, você obedece, você luta, você trabalha para o Senhor. É uma fé avivada, uma fé cheia de vida. Então essas 4 coisas acontecem como resultado e importância das obras, junto com a fé. As obras revelam a fé, as obras dão propósito e sentido à nossa fé, as obras aperfeiçoam e potencializam a fé, e as obras avivam a fé. Agora eu quero concluir observando com você, dentro desse texto da palavra de Deus, que tipo de fé tem sido a nossa? Tiago fala aqui a respeito de fé e de obras, e nós podemos concluir dizendo que existe uma fé que podemos denominá-la de fé morta, que é aquela fé que toca apenas na mente da pessoa, envolve apenas o conhecimento, a razão. É aquela fé que leva a pessoa simplesmente e unicamente a dizer: eu creio em Deus sim, mas na prática, as promessas da palavra de Deus não têm acontecido na vida da pessoa, porque sempre ela coloca um porém, uma dúvida. Ela professa: eu tenho fé em Deus sim, mas esta fé não resulta em nenhuma obra, não leva ninguém à salvação, não traz nenhuma mudança na vida da pessoa. É uma fé morta. Há um outro tipo de fé que nós também podemos chamar de fé falsa, ou fé demoníaca, que é a mesma fé que esse texto bíblico nos afirma terem os demônios. Os demônios têm essa fé, de crer que Deus existe, que há um só Deus, e até mesmo os demônios tremem. Então esta fé falsa, e tome muito cuidado, porque esta é a astúcia e a intenção do inimigo, do diabo, para fazer com que o nosso nível de fé permaneça nesse estágio. Uma fé falsa, crer em Deus com entendimento e sentir uma fé no coração apenas. Esta fé falsa, esta fé que os demônios também têm, envolvem a mente, porque eles creem e sabem que existe um só Deus, e envolve emoções, porque eles tremem, eles até sentem alguma coisa. E aí o inimigo quer fazer com que a nossa fé morra nesse estágio, porque ele sabe que você mentalmente já entendeu o Evangelho e reconhece que há um só Deus e um só Senhor. Ele sabe que você sente no teu coração o desejo de estar com Deus, que você ama estar no culto, que você gosta, que você treme, que você sente a presença de Deus muitas vezes. A fé envolveu emoções também, mas esse tipo de fé ainda não é a fé completa, ainda não é a fé que Deus espera de cada um de nós. A fé completa, verdadeira, atuante, que Deus espera de nós, é uma fé que envolve sim a mente, a nossa compreensão da verdade, envolve também emoções, o nosso desejo da presença de Deus, de conhecer a cada dia mais a verdade, mas também nos leva a atitudes. Esta fé que envolve a nossa vontade, a vontade de agir, a atitude para agir. Não aquela falsa vontade: eu queria orar, mas eu não orei. Eu gostaria de me arrepender, mas eu não me arrependi. Não, uma fé
que leva a uma vontade atuante e que a pessoa faz o que sabe que deve fazer. Esta é a fé que Deus espera de nós. Uma fé que envolve intelecto, emoções, sentimentos e também a nossa decisão, a nossa vontade. Fica de pé diante do Senhor. Como tem sido a tua fé? Que tipo de fé você tem tido? Hoje estamos diante da mesa da ceia do Senhor. E sempre perante a mesa da ceia, diante do pão e do cálice do Senhor, que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nós somos convidados a nos examinar. E quando fazemos este exame de nós mesmos, nós devemos indagar, lá no fundo do nosso coração, como está a minha vida? Antes de orarmos, se você puder ler comigo 2 aos Coríntios, capítulo 13. A Bíblia fala que devemos examinar a nossa fé. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A Bíblia nos convida a olhar para dentro do nosso coração e examinar que tipo de fé nós temos tido. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 aos Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Paulo está falando com a igreja, não com os ímpios lá de fora. E para a igreja, o Espírito Santo dá esta direção: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente dentro da igreja, mas fora da fé. Isso é muito grave. Tem muita gente dentro das igrejas, mas fora do âmbito da verdadeira fé. Muitas vezes tem uma fé só na mente: creio que Deus existe, mas a vontade está dominada pela carne. Às vezes tem a mesma fé dos demônios, creem que Deus existe, até tremem, até gostam, dizem: o culto hoje foi tão gostoso, eu gosto tanto de ir à igreja, mas a semana inteira ele vive fazendo o que não devia fazer, porque não há mudança, não há decisão. Examinem-se, provem-se, para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Hoje nós devemos nos perguntar: Senhor, eu estou de verdade na fé? A minha fé tem sido acompanhada por obras? Eu tenho tido a mesma fé que Raabe, aquela prostituta que nem conhecia Deus, teve? Eu tenho tido a mesma fé do patriarca Abraão, que nunca negou o que o Senhor lhe pediu, obedeceu e sempre agiu por fé? Provem-se, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Feche os teus olhos.